Boa noite a todos. É com muita satisfação gostaria de dar as boas-vindas a todos os filiados do LIDE Rio Grande do Sul, aos convidados, à imprensa para essa mais uma edição do LIDE Talks Rio Grande do Sul. E o tema, trazendo um tema extremamente importante hoje, que é o tema Florestas Plantadas, Sustentabilidade e Geração de Renda no Rio Grande do Sul e Brasil. E para isso reunimos um time de especialistas para debater conosco hoje. Eu já começo as apresentações agradecendo ao Dr. Paulo Hartung, economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1978, é professor honoris causa pela Universidade de Vila Velha e doutor honoris causa pela Universidade Federal do Espírito Santo. Com longa carreira política, foi governador do Espírito Santo por 3 mandatos, de 2003 a 2010 e de 2015 a 2018, sendo também senador, prefeito de Vitória, deputado federal e deputado estadual. Atualmente comanda a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais. Atua em diversas frentes em prol de formação de novas lideranças, além de realizar palestras sobre gestão pública em todo o país. Dr. Paulo Hartung, muito obrigado novamente por estar conosco. Também está aqui conosco Maurício Harger, diretor-geral da CMPC Brasil, fornecedora global de celulose branqueada de eucalipto e de papel, que faz parte do grupo chileno CMPC, empresa na qual atua desde 2018. Iniciou sua carreira na Mexican Brasil, Amanco, em 2004 e assumiu a direção administrativa financeira em 2008. No período, foi eleito o melhor CFO da Mexican, grupo controlador da Mexican Brasil. Em 2011, foi alçado a CFO para a América Latina, respondendo por 13 países e no ano depois tornou-se presidente da companhia no Brasil. É também vice-presidente da Fiergs, conselheiro do setor de celulose na Indústria Brasileira de Árvores e da Associação Gaúcha de Empresas Florestais e também filiado ao LIDE Rio Grande do Sul. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco hoje. Obrigado, Adu. Um prazer estar aqui. E, por fim, a nossa presidente, Marjorie Kaufmann, diretora-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM. Ela é engenheira florestal, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquari. Doutora em Geociências pela Unicamp e pós-doutora na Universidade do Vale do Taquari. Trabalhou em diversos projetos de infraestrutura e possui 10 anos de vivência na área de licenciamento. Foi diretora da Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado de 2017 a 2018. Presidente Marjorie, muito obrigado por estar conosco, por ter aceitado o convite. E já para não me alongar, eu já lhe passo a palavra para começarmos a nossa live hoje. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar com todos vocês. Dr. Paulo, diretor Maurício, Eduardo, eu acho que é um ambiente muito propício, né? E hoje nós estamos aqui para falar dessa cultura a qual eu tenho uma certa afinidade, por ser engenheira florestal, e hoje, então, à frente da FEPAM, que é o órgão, né, a Fundação de Controle Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a FEPAM é a fundação que ela está situada dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, e essa fundação, ela faz o controle das atividades potencialmente poluidoras. E o plantio de florestas é assim classificado, né, aqui no nosso estado, e tem uma série de determinações dadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, gostaria que eu conversasse um pouco sobre a gestão. Então, iniciando, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, ela foi criada nessa gestão do governo estadual
e ela trouxe a importante demanda de unir o meio ambiente com a Minas e Energia. Minas e Energia trabalhava inicialmente com projetos estruturantes de infraestrutura, e agora o posicionamento do Estado, então, unindo essas pastas, é de que o pensar meio ambiente ele deve vir do princípio, e ele é muito importante para que se tenha ação, sucesso nas ações que são implementadas dentro do Estado como um todo. Então, a gestão iniciada no ano passado, ela trouxe como propósito dessa pasta da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, e mais especificamente da FEPAM, a qualificação, a necessidade de qualificação do procedimento de licenciamento ambiental. Então, uma série de agendas foram assumidas para que a gente melhorasse e agilizasse o processo, mas que jamais perdesse em qualidade em questões de preservação ambiental. Então, nós tínhamos uma lista extensa, e estamos cumprindo essa lista, que foi, como é que eu vou dizer, foi reformulada, teve a necessidade de ser reformulada com a questão da pandemia do Covid. Então, nós iniciamos o ano com uma série de regulamentações a serem postas, porque no ano passado nós trabalhamos incansavelmente para a aprovação do novo Código Estadual Ambiental do Rio Grande do Sul. Esse código, ele foi construído e foi consensuado de uma maneira que ele atendesse às necessidades e trouxesse o Rio Grande do Sul para o presente e para o futuro, porque o código anterior ele estava ultrapassado em uma série de quesitos. Então, trabalhamos o ano passado inteiro para poder aprovar esse código, e aprovamos na Assembleia Legislativa no final do ano passado. E neste ano, então, com a publicação da lei, nós começamos a trabalhar nas regulamentações desse código, que aí sim vão nos trazer a diferença na atividade propriamente dita. Então, quando começou a pandemia, eu sempre falo, como é que está funcionando a pandemia na FEPAM? O teletrabalho, e nós medimos o rendimento da fundação em processos resolvidos durante o período do mês. O problema da pandemia, ao meu ver, foi que nós fomos obrigados a instituir uma série de instrumentos, né, de tecnologia e de informação, sem um aviso prévio. Então, o que aconteceu? Todos vamos para casa amanhã, e nós não nos preparamos para isso, mas conseguimos adequar os sistemas, e hoje nós temos a Fundação trabalhando, então, com a parte técnica, praticamente 100% em teletrabalho, o que não resultou em perda de rendimento. E aí nós ficamos felizes por isso. Da mesma forma, as nossas agendas seguem sendo cumpridas. Por exemplo, as reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o conselho que ficou responsável por regulamentar uma série de artigos do Código, elas seguem sendo executadas de forma virtual e, na minha opinião, com maior alcance ao público interessado, e nós estamos conseguindo, então, atender a tudo que foi proposto pela gestão dessa forma, com estes instrumentos, que são instrumentos que vieram, né, ou que foram catalisados por um evento da pandemia, mas que nós precisamos deixar de saldo positivo. A nossa instituição já trabalha desde a sua fundação e depois cada vez com mais aperfeiçoamento com sistemas informatizados. Então, a FEPAM não existe sem informática. Mas, por exemplo, as agendas de reuniões com as equipes técnicas e as equipes técnicas dos empreendedores, dos consultores, essas agendas, elas eram realizadas, a marcação da agenda era online, mas a agenda era presencial. Essas agendas foram transformadas em um sistema para videoconferências, e as reuniões seguiram sendo realizadas e com a mesma efetividade. Pelo contrário, se ganha em tempo, se ganha em economia, porque ninguém tem necessidade de se deslocar. Nós atendemos o estado inteiro. Então, se nós formos observar, existiam pessoas que se deslocavam mais de 400 quilômetros para uma reunião na fundação. Por quê? Por que nós trabalhávamos dessa forma? Porque nós não estávamos
obrigados a uma situação diferente, e agora vimos que essa situação, por exemplo, ela precisa se manter. A instituição também trabalha com o sistema online de licenciamento, que é um sistema já completamente digital e virtual, onde é possível fazer uploads e downloads de documentos de ambas as partes. Mas uma parte da fundação ainda é papel. Com a pandemia, nós tivemos que digitalizar esses documentos e passamos a receber também juntadas de documentos para processos antigos, processos que eram físicos, também via o nosso portal online. Então, são pequenos detalhes que, no conjunto, vão nos atribuir uma melhoria, uma qualificação no procedimento de licenciamento, que era o nosso propósito, que é o nosso propósito inicial, raiz da gestão, mas que foi ficando melhor exposto e mais aperfeiçoado com essa necessidade de melhorar os sistemas informatizados dentro da instituição. Então, hoje, se nós formos conversar sobre a área de silvicultura e o que a instituição trabalha, o que a gestão, o que a secretaria, o governo do estado do Rio Grande do Sul busca, nós temos posto um zoneamento ambiental da silvicultura, o ZAS, que é dos anos 2007, 2008, quando ele foi, então, publicado. Zoneamento que permitiu o licenciamento, e se nós formos olhar uma cadeia, ele atribuiu um grande crescimento na implementação das florestas plantadas do estado, mas a nossa instituição vê que é necessário que se atualizem esses estudos e que se criem instrumentos e, a partir também dessa atualização do zoneamento, que se possa fomentar a cultura florestal no nosso estado, porque nós entendemos que ela é de suma importância. Aproveitando, presidente, já na sua fala inicial, na sua avaliação, a silvicultura e a sustentabilidade, elas são possíveis de serem alcançadas juntas? Atualmente, o setor ele tem boas práticas de manejo? Olha, com certeza. Eu até acho que eu ouso dizer que a silvicultura ajuda o sistema maior a ter sustentabilidade. Se nós formos olhar as áreas licenciadas, e hoje eu tenho contato com a silvicultura como presidente, mas há 13 anos atrás eu trabalhava no setor de licenciamento de silvicultura da FEPAM. Nós temos uma ocupação das áreas das fazendas de florestas plantadas que não excede 50%, 60% da área. Então, por exemplo, naquela propriedade, nós temos a preservação de tantos outros recursos naturais, como áreas de preservação permanente, reservas legais, corredores de fauna e flora. Nós temos uma série de instrumentos de proteção que são exigidos no ato do licenciamento e que garantem a sustentabilidade. Mas, mais do que isso, a atividade florestal nunca, no nosso estado, foi vista com a importância que ela tem. Ela ajuda nesse balanço na questão das mudanças climáticas. E hoje a Secretaria trabalha com esse tema também, com esse levantamento, e vai buscar mostrar, então, o quanto essa atividade é importante e contribui para a sustentabilidade e para a condição ambiental melhor para todos que vivem aqui. Bom, obrigado, presidente Marjorie, por a sua primeira sua fala inicial. Nós voltaremos depois para algumas perguntas também. E eu agora, de pronto, eu passo a palavra ao diretor-geral da CMPC Brasil, Maurício Harger. Maurício, tu tens uma responsabilidade de dirigir uma empresa desse porte aqui no Rio Grande do Sul, de tanta relevância aqui para o Estado. Queria que tu pudesse colocar para nós qual é a importância da atividade da CMPC aqui para o Estado, junto ao desenvolvimento da silvicultura, e colocar das ações que a CMPC tem implementado, não só no Rio Grande do Sul, mas para todo o país. Obrigado. Obrigado, Edu. Bem, a CMPC, começo introduzindo, é uma empresa centenária. Acabamos de completar 100 anos no mundo, justamente no início da pandemia. E no Rio Grande do Sul estamos há 10 anos, comemoramos há alguns meses atrás, e bastante contentes, muito bem recebidos aqui no estado.
A CMPC está entre o quarto produtor mundial de celulose para mercado. E hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma única unidade na cidade de Guaíba, onde a gente produz cerca de 2 milhões de toneladas, que representa algo como 10% da produção Brasil. O que a gente tem trabalhado recentemente, até é interessante, né? Claro que a gente tem que trabalhar com um triplo desafio neste momento, é bastante difícil, que é manter as operações rodando, manter a saúde dos nossos colaboradores e manter a renda distribuída, né? Então a gente tem as prateleiras dos supermercados e farmácias dependem muito da nossa matéria-prima, através da celulose, é um produto essencial, está presente em 40 itens, pelo menos, nas casas das famílias, e a gente tem esse desafio e a responsabilidade social e ética nesse momento em manter esse tipo de desafio, de estar com todas as operações rodando, mantendo todos os empregos e contratos, e além disso a saúde dos colaboradores e de todos os prestadores de serviços que aqui operam, né? A gente acabou de apoiar uma ação muito importante, a gente tem trabalhado aqui como nunca antes, acho que na história do mundo a gente teve tanta colaboração, cooperação entre governos, municípios, governos estaduais, federais, em prol de um bem comum que é o tema corona, o tema de saúde neste momento. Acabamos de fazer um grande investimento e apoiamos a inauguração de um hospital aqui na cidade de Guaíba, o que era um pronto atendimento, a gente suportou um investimento para transformar em um hospital de média complexidade, com cerca de 40 leitos, sendo 10 deles UTI, 40 leitos exclusivos para Covid nesse momento, 10 UTI e 30 de internações clínicas, né? Então, fora isso, acabamos fazendo investimento de lançar produção de máscaras cirúrgicas com a nossa marca Softs. Acabamos de doar 1 milhão dessas máscaras para o Rio Grande do Sul. E entre outros investimentos, desde cestas básicas e outras necessidades que acabam aparecendo, né? Então, a gente tem tido muito envolvimento em todo esse desafio, que é seguir um protocolo da indústria. O Estado tem apoiado com decretos, com o tema das bandeiras, e a gente tem conseguido seguir com muita disciplina esse protocolo para manter a operação rodando. Acabamos de ter uma parada geral técnica de 10 dias que ocorreu na última parte do mês de julho, onde a gente trouxe 2.500 pessoas para ajudar a fazer uma manutenção durante 10 dias. Essas 2.500 pessoas, cerca de 30% do Rio Grande do Sul e 70% de fora do estado. Foi um feito inédito, porque no meio dessa crise, como é que a gente podia proteger os nossos colaboradores e essas pessoas que estariam fazendo manutenção. A gente conseguiu fazer um protocolo bastante rígido, conseguimos seguir. No total desse período, nós tivemos somente 10 pessoas afastadas com sintomas de Covid. E dessas 10, ainda somente 3 eram realmente Covid. A gente fez toda uma preparação, treinamento prévio, testes prévios, a gente só trouxe realmente gente já sem confirmação e bem treinada, né? Então, isso foi um fato bastante inédito. E o que a gente tem trabalhado, né, nesse momento a gente entende que esse momento tem trazido algumas reflexões para nós, como uma companhia centenária. A gente tem claridade que os próximos 100 anos serão diferentes, que as pessoas, que a sociedade, que de maneira geral o cidadão, ele irá optar por produtos que tenham o menor impacto possível no planeta, no meio ambiente. E isso nós entendemos que nós, da celulose, das florestas plantadas, da silvicultura, temos um papel muito relevante nesse momento, porque nós temos um produto renovável, sustentável, reciclável, biodegradável, reutilizável. A celulose, ela terá um papel, será um protagonista desse novo futuro que a gente fala, que a gente tem que fazer uma transição verde, aproveitar esse momento e refletir como é que está todo o nosso ciclo industrial, que tipo de resíduo a gente gera, que tipo de matéria-prima a gente usa, como é que a gente pode criar o conceito de bioeconomia,
economia circular e aproveitar isso tudo, né? Então, a gente está num grande desafio, num grande reflexão de como saímos dessa crise melhores, mais ágeis, mais inovadores e mais sustentáveis do que já somos, né? Em relação ao que nós temos feito, aí, muito em linha com o que a Marjorie comentou, a gente acaba, como setor aqui no Rio Grande do Sul, a gente acaba de fazer uma doação do setor de muitos dados muito focados em disponibilidade hídrica no estado, né? Mostrando como é que foi a evolução dos últimos anos, do que as florestas plantadas cresceram no estado, a silvicultura cresceu, como é que foi a evolução da disponibilidade hídrica. Hoje a gente tem muito mais informação do que tinha há 13 anos atrás, como a Marjorie comentou, do último zoneamento ambiental da silvicultura. E a gente acabou, como setor, doando essas informações para a gente analisar, e os resultados são muito positivos, de aumento de disponibilidade hídrica, de conservação das áreas de preservação. E aí tem uma peculiaridade que a Marjorie acabou comentando, né? O Rio Grande do Sul tem uma história muito positiva de conservação, né? Então aqui a gente tem uma peculiaridade, é o estado número 1 de percentual de conservação de áreas preservadas de fato. Então, a gente tem cerca de 45% de todas as fazendas, de todas as florestas, são mata nativa, conservada, está lá, é exigência, está na licença, né? Uma boa parte, inclusive quando a gente começa uma nova propriedade, uma licença nova, acaba sendo exigido, inclusive, que a gente recupere caso exista alguma parte dessas florestas nativas que não estão em boas condições, a gente acaba recuperando. Isso acho que é um grande fator positivo do Rio Grande do Sul, esse percentual alto que acaba tendo um impacto muito positivo na recuperação de carbono, em toda a questão climática. As florestas são um fator muito positivo. Então, a gente está muito contente com conseguir operar nessa pandemia em 100% da capacidade, com saúde dos nossos colaboradores, com saúde dos nossos prestadores de serviços e seguindo esse nosso compromisso ético, moral, de manter o produto nas prateleiras, de manter as prateleiras dos supermercados e farmácias bem abastecidas. Obrigado, Edu. Maurício, nessa tua fala inicial, aproveitando, como eu comentei, a CMPC ela é uma empresa extremamente relevante para o Estado. Tu poderia nos passar os números de qual é a geração de empregos, receita e renda da companhia para o Estado, quanto ela é importante aqui para a economia do nosso Estado? Perfeito. O setor, de maneira geral, ele induz muito emprego na economia, né? A gente emprega um pouco mais de 6 mil pessoas de maneira direta e indireta na nossa operação, algo como 6.500 pessoas. Porém, cada emprego que nós geramos de maneira direta e indireta acabam induzindo na economia outros 7 empregos. Então, no total disso tudo, a gente acaba tendo algo como 45 mil pessoas que são impactadas e que têm empregos gerados pela nossa operação. Isso significa, a gente tem a maior indústria do estado, a gente tem uma produção de 2 milhões de toneladas aproximadamente, plantamos algo superior a 900 fazendas de florestas em 75 municípios do estado, então está muito bem distribuído. Além disso, o mais importante do que efetivamente até os empregos é o que a gente gera todos os dias ou todos os anos na economia local. A gente compra de materiais e serviços todos os anos 1,4 bi de reais. A gente consegue deixar desses 1,4 bi 70% no Rio Grande do Sul, entre compra de materiais e serviços, algo como 1 bi todos os anos. Então é um setor que tem uma continuidade muito boa, positiva, né? A gente tem sempre todos os dias a compra, e cada R$1 que a gente investe desses 1 bilhão no Rio Grande do Sul acaba gerando ainda um efeito multiplicador na economia de 1,86 vezes, mais ou menos. Então, se multiplica, tem um efeito multiplicador, a renda das pessoas, e gera... então, a gente acaba gerando só no Rio Grande do Sul algo como 1,86 bilhões de reais todos os anos de movimentação na economia. Obrigado, Maurício.
pela fala inicial, depois nós voltamos com mais algumas perguntas. E gostaria agora de passar a palavra, primeiro dizer da minha admiração pelo histórico político, posso dizer assim, do sempre governador Paulo Artung, que é uma referência para todos nós no cenário político, principalmente pelo seu modelo de gestão, um modelo de gestão pública eficiente que foi adotado há muitos anos e colocou o Espírito Santo à frente na inovação, na maneira de como foi implementado. Então, primeiramente, já quero dizer que isso sempre é o que a gente tem buscado e tentado implementar na interlocução com os gestores públicos, que o sempre governador Paulo Artung implementou na sua trajetória política. Mas vamos falar sobre o tema aqui, hoje, como presidente da indústria brasileira de árvores. Paulo, pudesse comentar do trabalho implementado dentro do IBÁ, como é que você vê o atual cenário da silvicultura na economia brasileira, como você atualiza o cenário atual da silvicultura no mundo também? Então, se pudesse fazer uma explanação sobre todos esses pontos, acho que seria bem interessante. Obrigado novamente por estar conosco. Obrigado, Eduardo. Queria saudar através de você toda a turma do LIDE Rio Grande do Sul e, já pegando carona, parabenizar vocês pelo bom trabalho que vocês desenvolvem aí com os debates, de muita informação. Queria saudar a Majori, que representa a área ambiental do governo liderado por essa extraordinária figura que é o Eduardo Leite, né? E aí quero saudar toda a turma da equipe de governo. Queria saudar o Maurício, né? Que é um excelente executivo. Você leu o currículo dele aí, um currículo muito forte, né? E saudar todo o setor no Estado, né? O setor é muito forte no Estado. Quando a gente olha o setor no Brasil, Eduardo, praticamente 10% do setor é o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, isso é uma primeira informação relevante, né? Então, através do Maurício, eu queria saudar a turma toda, né? Vou aqui passar para você. Assim, nós temos no Rio Grande do Sul, eu fiz questão de anotar, além da CMPC Rio Grande do Sul, nós temos a Irani, temos a Klabin, a Santer, todas trabalhando com papel e celulose. Temos na área de painéis, que faz parte do nosso setor também, a Arauco e a Duratex. E na área de timos, a TTG Brasil. Então, assim, eu queria, através do Maurício, estender meu abraço a todo o setor gaúcho, né? E a nossa associação estadual, a GEFLOR, que tem um trabalho integrado com a indústria brasileira de árvores, com a IBÁ, né? Então, assim, queria fazer essa saudação. Um aspecto importante da sua pergunta, Eduardo, assim, é sobre o setor, né? Então, eu queria dizer assim, o setor está no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, está no sul do país, está em São Paulo, uma presença também importante, né? O setor está no Rio de Janeiro, está no Espírito Santo, está na Bahia, né? Está no Maranhão, e está no Brasil Central, né? A fronteira do Brasil Central é a mais recente e cresceu com muita intensidade, não só as florestas, como também a área de produção de celulose, né? Nós somos um país que tem uma produtividade das nossas florestas, né? Diferenciada, né? A nossa produtividade é a maior do mundo, né? A gente tem que ter orgulho de dizer isso.
são aspectos naturais, mas são aspectos de aplicação de ciência e tecnologia nas nossas florestas. Os nossos profissionais, como a Margem, que está aqui participando desse debate, né? Então, assim, nós carregamos a maior produtividade do planeta, né? Se a gente olhar lá a China, nós somos mais produtivos do que a China. Se a gente olhar os Estados Unidos, nós somos mais produtivos que os Estados Unidos. Se a gente olhar a Escandinávia, né, que tem uma tradição na área de florestas plantadas, assim, nós damos de muito em termos da nossa produtividade por hectare ano, que é a marca do setor. Então, assim, se a gente é produtivo, né, olha que o setor está espalhado no Brasil, eu falei das regiões, dos estados, né? Mato Grosso do Sul está sendo a última fronteira aí de crescimento do setor. Esse é um setor que ele não precisa de favor, né? Importante dizer isso, né? Ele não trabalha com subsídio de governo, né? Quer dizer, ele é competente nas florestas e ele é competente nas fábricas. Então, assim, no produto. Da floresta ao produto, ele tem competência. Então, é um setor que nós podemos crescer no mundo, crescer a nossa presença mundo afora, né? Ele é um setor que dialoga com esse tempo que nós estamos vivendo. O Maurício falou isso, né? Quer dizer, quando a gente olha esse mundo que nós estamos vivendo, né, não adianta ficar olhando para trás para culpar o que fez o país tal ou o país qual. Nós temos que olhar para frente. Como é que nós vamos cuidar do planeta para entregá-lo aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos? A questão da sustentabilidade virou um valor da sociedade humana. Esse setor, ele está conectado com a sustentabilidade, né? Assim, quando você pega uma folha de papel no Brasil, saiba, esse papel veio de uma árvore cultivada. Isso é muito importante dizer. Assim, 100% do papel que nós temos no Brasil, usado no Brasil, vem de árvores cultivadas. Então, assim, isso é uma marca. Então, nós somos competitivos e dialogamos com esse mundo que requer, que busca a sustentabilidade. Nós temos de área plantada no país 7,8 milhões de hectares. Vou repetir o número, 7,8 milhões de hectares. A Marjorie trabalhou esse tema. Aonde nós temos floresta plantada, nós temos florestas nativas que são cuidadas pelo setor. Cada fazenda, o Maurício falou isso. Se nós temos 7,8 milhões de hectares plantados, que a gente vai lá, planta, colhe, replanta, nós temos 5,6 milhões de hectares de florestas nativas que nós cuidamos. Maurício disse, em alguns casos, nós temos que restaurar, né? Inclusive vem nos acordos ambientais, nas licenças ambientais, nós restauramos. Aí muitas vezes, quem está nos assistindo fala assim, não, eles estão cumprindo a lei. Não, nós estamos indo muito além do que a lei brasileira especifica, né? Nós estamos indo muito além da reserva legal que está lá no Código Florestal, por exemplo, né? Nós estamos cuidando da reserva legal, de APPs e de reserva particular. Todas as empresas do setor, elas vão muito além da preservação, de cuidados com a biodiversidade das regiões onde atua. Uma coisa bacana do setor, Eduardo, assim, aonde o setor está crescendo no Brasil nesses últimos 20 anos? Em áreas degradadas, né? Isso é importante. Assim, no momento que o mundo está com um olhar meio torto para o Brasil em função da ilegalidade lá na Amazônia, na região amazônica, quer dizer, o setor ele cresceu em cima de área degradada. Área degradada, o setor foi lá, plantou árvores, restaurou florestas nativas e assim por diante. Então, assim, você vai vendo assim, somos competitivos, podemos crescer no mundo, né? A nossa produção de árvores cultivadas, o nosso processamento fabril. Agora, tem uma coisa legal, assim,
o setor trabalha muito com ciência e tecnologia, né? Então, assim, aplica muito em ciência e tecnologia e está olhando novos usos da madeira, né? Assim, a gente está acostumado. Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma tradição de ser polo moveleiro, né? Antigamente, quando pensava em madeira, pensava numa madeira para construir uma casa, pensava na madeira para você ter uma mesa para fazer o almoço e o jantar da sua família, e assim por diante. Então, assim, devagarzinho nós fomos para novos usos. O setor está pesquisando muito isso. Quais são os novos usos da madeira? Eu queria, Eduardo, assim, dar um exemplo de novos usos da madeira. Por exemplo, essa camisa que eu estou vestindo aqui, ela ainda é uma camisa que dialoga com o passado. Aqui tem produtos fósseis nessa camisa. Azul escuro essa camisa. Ela tem produtos fósseis. Nós estamos caminhamos com a viscose, né? A viscose já está usando celulose para fazer tecido. Cresceu muito o uso de viscose nos últimos anos, mundo afora. Mas nós já estamos em outra linha de pesquisa, porque eu balancei muita camisa. Nós já estamos em outra linha de pesquisa para avançar ainda mais na confecção de fios têxteis e ocupar um espaço maior na indústria de confecções no mundo. Então, e todos esses produtos que eu estou dizendo são produtos recicláveis, reutilizáveis, biodegradáveis, né? Na sua grande maioria. Quer dizer, é aquilo que o consumidor no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, ele quer saber a origem do produto, ele quer rastreabilidade do produto, quer saber como é que foi feito, quer saber as condições que o trabalhador, ou na indústria ou na floresta, se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, se os direitos sociais, como é que esses projetos estão lidando com seus vizinhos, né, com a sua vizinhança amiga e assim por diante. Uma coisa interessante do setor, Eduardo, o setor, ele quase na sua totalidade, Então eu tiro o microfone. Deu certo? Melhorou? Obrigado pela dica, né? Então, assim, o setor ele está quase na sua totalidade certificado por certificadoras internacionais, como a FSC, por exemplo, certificando as nossas florestas e assim por diante. Então, assim, a minha visão, quer dizer, o meu olhar é que esse é um setor que pode crescer muito. Nós geramos hoje, Eduardo, 500 mil empregos diretos no setor Brasil afora, né? Quando a gente olha direto, indireto e efeito renda do setor, nós estamos chegando a 3,8 milhões de brasileiras e brasileiros, né? Então, assim, quando a gente olha no Rio Grande do Sul, o setor chega a mais de 300 mil gaúchos e gaúchas, né? A sua presença. Então, assim, é um setor que faz pelo presente e ele dialoga com esse futuro, que é um futuro que precisa ser sustentável. Por último, eu queria dizer assim, o setor ele se tornou mais conhecido na pandemia, né? Você vê a pandemia, essa tristeza que nós estamos vivendo, vidas humanas sendo perdidas, uma crise dolorosa mundo afora, né? E no Brasil não é diferente, tem as suas características próprias. O setor, quer dizer, a primeira coisa é que na hora que tem que fechar, tem que desligar a economia, não tem remédio, não tem vacina, a estratégia de saúde é o distanciamento social, então tem que desligar a economia. Mas vamos desligar o setor de árvores cultivadas? Não. Primeira decisão importante. Por quê? Porque ele é essencial. Muita gente que está em casa não sabia que ela era essencial, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes convivem com os produtos,
vão ao hospital, convive, por exemplo, com a máscara cirúrgica que vem da produção do setor. Um avental de um profissional de saúde que vem do setor, né? Muitas vezes um lençol da cama que vem, e assim por diante. Quer dizer, muitas vezes assim, os equipamentos médicos são feitos com aço inox, muitas poucas pessoas sabem disso, e é da árvore cultivada que você faz o carvão vegetal, e é com carvão vegetal que você fabrica, lá nas Minas Gerais, esse aço inox que vai fazer instrumentos para que os nossos profissionais de saúde possam trabalhar. Então, assim, o setor, na hora que veio a pandemia, o setor foi dado como essencial e veio a sua contribuição. Você imagina, assim, as embalagens para o comércio eletrônico, boa parte delas vindo do setor, né? E as que têm sustentabilidade e são recicláveis vêm do setor, né? Quer dizer, nós passamos a comprar comida pela internet, né? Os sacos, sacolas levando esse alimento nas residências, né? Com diversas plataformas aí que os diversos aplicativos que passaram a nos atender e que cresceram muito nesse período e que vão ficar no pós-pandemia usando o material. Então, assim, quer dizer, o setor também passou, Eduardo, a ser conhecido nessa pandemia como um setor essencial, né? E aí aqui eu quero homenagear os trabalhadores do setor, né? Porque na hora mais dura e de maiores interrogações, nós humanos estamos cheios de interrogações ainda, né? Temos muito mais interrogações do que certezas nessa pandemia, mas na hora mais dura do início da pandemia, os nossos trabalhadores, com outro protocolo de trabalho, você vê o que a CMPC fez aí, e as nossas associadas copiando protocolos do melhor nível que foram aplicados mundo afora, os nossos trabalhadores estavam ali para contribuir para que nós outros pudéssemos ficar em casa, né? Porque aqueles produtos eram essenciais. Então, assim, eu acho que o setor está grande no país, né? Quando você olha assim, quanto exporta o setor? O setor, quando a gente olha o agro brasileiro, que é um sucesso, no agro brasileiro nós somos o segundo, terceiro produto exportado do Brasil. Quer dizer, é muito forte, né? Podemos crescer muito mais, Eduardo, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Gerar mais emprego, gerar mais oportunidades e introduzir produtos novos. Nós vamos ter muita surpresa aí a partir da árvore na produção, usando a lignina. A lignina, para o leigo, é a cola, que cola as fibras de uma árvore. Quer dizer, na hora que você decompõe essas fibras, você tem a lignina, que hoje está sendo usada na produção de energia das nossas fábricas, que o setor é autossuficiente, mas que tem aí sendo estudado usos nobres, aí, substituindo produtos fósseis e assim por diante. Então, assim, é uma verdadeira, como a gente fala na nossa publicidade atual, é uma verdadeira floresta mesmo de oportunidades o setor, né? E eu fico muito feliz de estar participando desse debate, muito feliz de estar contribuindo com esse elo da cadeia produtiva do Brasil, numa área em que a gente não deve nada ao mundo, nada. Temos parcerias de ciência e tecnologia com vários países do mundo, mas não devemos nada ao mundo e temos tudo para crescer com a nossa presença dos atuais produtos e dos futuros produtos que nós vamos colocar no mercado. Então, paro por aqui. Como você viu, eu já fui entusiasta de melhorar governo, de colocar governo para funcionar, e não é mole colocar governo para funcionar com as leis erradas que nós temos no Brasil, mas hoje eu sou entusiasta para fazer esse setor da economia brasileira evoluir, crescer, né? E gerar muitas oportunidades para o nosso povo e de maneira sustentável, olhando a questão do clima, olhando a questão das futuras gerações. Paro por aqui, obrigado por enquanto. Obrigado, Paulo, obrigado pela sua manifestação inicial. Agora nós vamos passar por uma rodada de debate, de perguntas, e eu vou começar com a presidente Marjorie.
Presidente, uma das pautas muito importantes, que sempre foi muito importante no setor privado, foi a pauta da competitividade. E essa é uma pauta que a gente sabe que o governo Eduardo Leite também adota muito forte dentro do executivo, e agora também vem sendo adotada dentro do poder legislativo, através do presidente Hernani Polo, aliás, que eu já faço uma saudação, que eu sei que ele está nos assistindo aqui também, essa pauta da competitividade. E eu queria, na minha pergunta, eu queria colocar de que forma atualmente as políticas públicas estaduais elas consideram a importância do setor ou existem oportunidades de modernização das legislações? E quando comparado com outros estados, o Rio Grande do Sul é mais competitivo ou não? Eu acho que nós tivemos um pequeno delay com a presidente Marjorie, só um minutinho. Então, vamos tentar conectar ela de novo. Então, eu vou passar já a pergunta. São as coisas da tecnologia, né? Eu acho que teve algum problema. Então, já vamos passar a pergunta. Vou passar uma pergunta para o Maurício, depois a gente reconecta a presidente Marjorie. Maurício, na questão da... Como é que a CMPC ela tem trabalhado as suas práticas de manejo e como que a empresa ela enxerga o setor em um cenário de mudança do comportamento do consumidor, em que o produto por si só ele não satisfaz mais a nova geração, que quer saber a origem daquilo que adquire, exige cuidado no processo produtivo. Então, se puder colocar quais são as práticas que a CMPC tem colocado, quesitos de inovação da silvicultura, vamos partindo nessa linha. Obrigado, Edué. Bem, o manejo ele é uma etapa bem desafiadora na silvicultura, nas florestas plantadas, em especial no estado. O estado ele é muito rico no que quando a gente fala em microclimas, em declividade e até em tipos de solos. E a gente precisa, então, ter um desafio importante em pesquisa genética, melhoramento genético de maneira geral, em prol de desenvolver espécies de eucalipto bem adaptadas para cada um desses microclimas, desse tipo de solo que às vezes na mesma fazenda a gente acaba tendo várias clones diferentes para se adaptar melhor. Então esse o primeiro desafio, é a pesquisa, e tem muita inovação, tem muito investimento, tem muita parceria, e acho que o setor aí tem aí o que o Paulo já comentou, o setor é um grande protagonista no mundo nesse aspecto de produtividade, e acho que tem aí uma grande riqueza, uma grande fonte que tem a ver com a pesquisa genética. E aí, claro, tudo isso com o objetivo de produtividade. Produtividade gera mais renda, gera reinvestimento, gera mais emprego, gera isso que é o país hoje nesse segmento. Uma segunda etapa, que é muito relevante aí no manejo, tem a ver com o viveiro, né? O viveiro, então, é onde a gente cria as mudas. O nosso uso é basicamente clones, a gente faz, então, replica aquelas árvores que deram certo, vai replicando através de clones, e aí faz o plantio. Tem um grande cuidado aí. O nosso viveiro ele é grande, ele produz entre 20 e 30 milhões de mudas por ano, e esse é o grande suporte para a gente fazer toda essa produção para 2 milhões de toneladas de celulose. E aí tem uma etapa seguinte, que é a implantação e manutenção. Aí tem que ter um grande cuidado, a gente tem um cuidado especial em escolher as ferramentas, o maquinário que vai usar em cada tipo de solo para preservar as características do solo da melhor maneira possível, porque o solo acaba sendo uma matéria-prima muito importante para a gente conseguir essa produtividade. E aí a última etapa assim, é a colheita e transporte, né? Colheita e transporte, aí tudo isso também tem todo um cuidado com a parte de estradas, caminho, para também manter o menor nível de erosão possível naquele terreno, naquela propriedade, e a gente manter o solo que é tão necessário para o nosso negócio. E claro,
Tudo isso com 45% do terreno focado em conservação, em floresta nativa. E o ouvinte pode estar pensando, poxa, isso está lá separadinho, a floresta nativa, né? Não necessariamente. Hoje em dia a gente já tem uma evolução no manejo que se tiver uma espécie de uma única árvore no meio da propriedade, a gente consegue separar e deixar aquela árvore no meio da propriedade com algum raio de proteção para aquela espécie que é importante para o Rio Grande do Sul, para a região. Isso então é todo o processo. E aí, claro, passa tudo para a parte industrial, tem que seguir os mesmos cuidados, né? E como é que são esses cuidados? O Paulo falou um pouquinho, como é que a gente olha a sustentabilidade, como é que a gente olha as pessoas, o consumidor, o que ele está preocupado, né? A gente tem uma certificação global, nós temos 100% das nossas florestas certificadas com esse famoso selo que é o FSC. O FSC, ele é um selo que olha o triplo resultado. Então, ele olha o resultado ambiental, social e econômico. Então, ambiental, se a gente tem um manejo adequado de todas essas florestas, de proteger o meio ambiente, de proteger a área preservada, de ter ali a proteção das águas, de toda a parte das bacias, tudo isso é olhado, e também as comunidades, o social, então todos os povos originais, os vizinhos, a comunidade vizinha, qual o impacto, como é que a gente distribui a renda para aquela comunidade em que a floresta está inserida, como a gente compartilha essa renda. Tudo isso é olhado no FSC, né? E aí isso é um grande case, porque é uma análise, uma auditoria muito bem feita, e a gente consegue manter aí uma qualidade em toda a cadeia de custódia, né? Quando você fala do consumidor, o que é esse consumidor? Esse consumidor é esse consumidor seletivo, que o Paulo falou, Europa, Estados Unidos, e essa é uma tendência global e está chegando no Brasil, e eu acho que esse tema pandemia vai acelerar vários dos comportamentos que a gente estava vendo, não só pelo mundo afora, como das novas gerações. Os nossos filhos são mais preocupados, mais seletivos, cada vez mais seletivos na escolha de um produto, e o setor é um setor que contribui muito para isso, né? Um setor que toda a plantação é renovável, a matéria-prima é reciclável, biodegradável, sustentável. Então, os produtos feitos à base de celulose têm essa característica que o Paulo comentou, do uso na roupa, que é um grande crescente. Na pandemia, a embalagem e toda a parte de papéis para higiene, limpeza e cuidados pessoais foram importantes. Por algum motivo, em alguma época, inclusive, o início da pandemia, o pessoal ficou muito preocupado, começou a comprar papel higiênico de maneira exagerada nos supermercados, com alguma preocupação de que toda atividade industrial ia reduzir, né? Mas como o Paulo falou, nós fomos privilegiados, os governos conseguiram entender a essencialidade do nosso setor e conseguimos manter tudo muito bem abastecido, né? Então, esse é um pouco da história do setor, que é muito bem certificado e que contribui, né? Isso, quando a gente fala, então, de sustentabilidade, talvez um dos únicos setores do Brasil e do mundo que tem efeito neutro no carbono, captura, na verdade, carbono da atmosfera. Só as nossas plantações no Rio Grande do Sul capturam carbono de 3 vezes a frota leve da cidade de Porto Alegre. Então, é bastante relevante o que a gente consegue fazer em termos de captura, né? Em termos de conservação, para que vocês tenham uma ideia, somente as nossas plantações, a gente tem 176 mil hectares, e para quem não tem muito noção da dimensão, são 176 mil campos de futebol. Isso é o que a gente conserva de área de mata nativa, e que dentro dessas matas ainda tem algo superior a 640 espécies de animais e plantas, tudo isso dentro das nossas propriedades. E todo o ciclo, quando a gente fala sustentabilidade, não adianta também tudo isso e gerar resíduo, né? A gente tem um case, uma história super positiva, que a gente tem um hub de economia circular aqui, em que a gente consegue reaproveitar, reutilizar 99,8% dos resíduos gerados na atividade industrial. A gente tem uma propriedade aqui próxima, a gente leva esses resíduos
e recupera, transforma ele em 15 novos produtos, gera 170 empregos em reutilização desses resíduos. E esses 15 novos produtos são focados em paisagismo, jardinagem, provavelmente aí uma grande parte aí dos jardins e das paisagens do Rio Grande do Sul, eles têm um dos 15 nossos produtos do nosso resíduo para correção de solo, fertilizante, humus-solo de maneira geral, adubo, tudo isso feito no nosso hub de economia circular. E ainda, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem um grande privilégio de estar aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma hidrovia que não se vê em outros lugares do país, né? A gente tem a hidrovia Guaíba-Lagoa dos Patos, a nossa unidade está instalada no Rio Guaíba, a gente consegue transportar 100% da nossa celulose exportada via barcaça, tirando das estradas 100 mil viagens de caminhão por ano. Então, a gente tem um porto na nossa unidade industrial de Guaíba e leva tudo através de barcaça para o porto de Rio Grande. Então, é um grande case de sustentabilidade e esse é o grande compromisso da nossa empresa em seguir nessa linha. Obrigado, Edu. Obrigado, Maurício. Eu vou retomar agora que nós estamos com a conexão reestabelecida com a presidente Marjorie. Eu vou retomar minha pergunta, presidente. Como eu falava, eu vou fazer ela desde o início, a questão da competitividade ela é uma questão extremamente relevante no setor privado e a gente sabe que isso tem sido adotado como política essencial dentro do executivo do governo Eduardo Leite e também como prática também no legislativo com o presidente Hernani Polo, agora no legislativo. Eu queria que fosse feita uma abordagem de quando comparado com outros estados, o Rio Grande do Sul ele é mais competitivo ou não? Por exemplo, existem oportunidades de modernização das legislações e como ficam as questões de licenciamento da silvicultura e a questão dos maciços florestais aqui em outros estados? Tá certo. Eu acho que já começaste ali comentando do presidente Hernani Polo, né, presidente da Assembleia Legislativa, ele está nos acompanhando, então mandar um abraço para ele, também o secretário Arthur Lemos, que é da pasta de Meio Ambiente e Infraestrutura, e tantos outros que têm sido nossos parceiros incansáveis nisso que tu comentaste, né, na reformulação das legislações. Então, o Dr. Paulo colocou, o setor não precisa de favor, mas também ele não pode ter desfavores, né? Então, nesse sentido, se nós formos comparar com essa busca é feita incessantemente pela equipe da assessoria do gabinete, no sentido de comparar como é o licenciamento ambiental da silvicultura, se ele é necessário a partir de algum porte, ou se nos outros estados não é necessário licenciamento, e aí nós temos vários estados em que o licenciamento não se aplica para a atividade de silvicultura, e aqui no nosso estado nós temos o zoneamento, então, como já comentei anteriormente, que veio em meados de 2017, 2007, 2008, e o zoneamento, ele trouxe as unidades de paisagem dentro do estado do Rio Grande do Sul, e nessas unidades de paisagem, uma limitação de ocupação. Então, hoje, se nós formos comparar com outras cadeias produtivas do estado, a floresta plantada ela ocupa cerca de 2,5% da área do estado do Rio Grande do Sul. E de acordo com o zoneamento que está posto, que está aprovado, de 2008, há uma possibilidade de ampliação dessa área em até o dobro disso. Então, mais de 1 milhão de hectares de floresta poderiam estar presentes no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos dados que variam em torno de 500 mil hectares, né? Então, assim, o que a gente entende? A gente entende que nós estamos perdendo em competitividade por algumas amarras que foram trazidas no sentido cautelar, e como o Maurício bem comentou antes, o estado do Rio Grande do Sul tem uma história ambiental muito forte e que trouxe muitos pontos positivos, né? Mas que hoje a silvicultura que está posta, ela nos traz novos dados, ela nos traz a chance de reavaliar aquele zoneamento, né?
que é um zoneamento que já tem mais de 10 anos, então, no momento em que nós não tínhamos, por exemplo, dados hidrológicos consistentes, hoje, essas empresas que estão aqui instaladas, elas fizeram um monitoramento através do instrumento de licenciamento de suas condicionantes e elas trazem esses dados à fundação e, com isso, nós conseguimos ter um panorama favorável para reavaliar esse zoneamento. Então, o que nós acreditamos? Que a reavaliação do zoneamento ambiental da silvicultura vai trazer mais clareza e mais ciência para dentro da base florestal e nós vamos poder reavaliar essas ocupações. Paralelo a essa atualização tão necessária do zoneamento, que hoje, só para se ter uma ideia, essa reavaliação ela já está sendo discutida dentro de uma Câmara Técnica do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e depois que ela tiver o debate exaustivo e que forem sanadas todas as dúvidas e observações, ela vai para a votação na plenária. Em sendo implementada, chega para a FEPAM executar essas modificações nos quesitos. Nós também temos, paralelo a isso, a atividade de silvicultura como uma atividade passível a ser licenciada de forma expedita, no licenciamento ambiental por compromisso, o LAC, que nós tanto falamos no evento da reformulação e do novo Código Estadual do Meio Ambiente. Por que nós trouxemos essa atividade de silvicultura como uma atividade passível dessa forma de licenciamento? Nós trouxemos por tudo isso que aqui foi falado. A silvicultura, a silvicultura para grandes escalas, a certificação, na maioria das vezes, é muito mais restritiva do que o próprio licenciamento ambiental. E ainda, acrescido a isso, dentro da nossa fundação, o licenciamento florestal ele é dado por um programa específico, por um programa especialista de silvicultura. Então, nós temos dados espaciais de fragilidade ambiental com o polígono do licenciamento e nós podemos dar a velocidade desse licenciamento. Por quê? Porque nós já temos os parâmetros muito bem definidos. E com isso nós acreditamos que nós vamos auxiliar na questão da competitividade. Por quê? Uma vez que nós verificamos todas as questões ambientais e não tornamos esse processo moroso, nós estamos agregando competitividade à atividade de silvicultura. Então, respondendo à pergunta que me fizeste, né? Hoje, se a gente for olhar o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, infelizmente, o que eu verifico é que sim, nós temos um pouco de perda de competitividade pelo nosso formato de licenciamento, mas é um compromisso da gestão a busca pela melhoria desse sistema. Então, nós já estamos reavaliando o zoneamento e também reavaliando o procedimento do licenciamento. Com relação a essa forma expedita de licenciamento, a FEPAM encaminhou há cerca de 2 ou 3 meses para o Conselho uma lista de atividades passíveis a serem licenciadas por LAC. E entre elas está a silvicultura, por tudo isso que eu comentei. Então, sim, há um compromisso de governo, pelo menos nós nos igualarmos aos outros estados e não atrapalharmos a silvicultura, porque nós entendemos que do jeito que ela é feita, ela confere proteção ambiental, o próprio Maurício colocou várias vezes, e para esse evento de hoje à noite eu fiz uma consulta rápida a todos eu tenho muitos colegas que trabalham, né, na produção florestal, e o que eles me colocaram dessa questão de ocupação, né, da área produtiva dentro de uma fazenda, 50% é uma boa fazenda. Temos fazendas com 20% de área produtiva. Por todos esses quesitos que foram postos numa base inicial, né, de zoneamento e que hoje tem condição de ser revisados e de poder se atualizar, inclusive a possibilidade de ocupação por zona do Rio Grande do Sul, que dentro do zoneamento nós chamamos de unidade de paisagem. Obrigado, presidente Marjorie. Obrigado pelas suas ponderações. Quero deixar um abraço aqui ao secretário Arthur Lemos, que está nos acompanhando, também um grande parceiro nosso
grande parceiro aqui do LIDE, faz um papel muito importante na gestão da Secretaria do Meio Ambiente de Minas e Energia. Um abraço, secretário. Eu já passo a próxima pergunta ao Paulo. Paulo, as áreas protegidas ou passíveis de proteção, elas podem conviver em harmonia com as áreas de silvicultura? E quais seriam os cuidados na gestão ambiental? E um outro ponto é uma pergunta: como você vê, por exemplo, a limitação da aquisição de terras por empresas estrangeiras? Eduardo, quer dizer, o Brasil tem uma ocupação muito interessante, né? Assim, nós temos mais de metade do nosso território, os brasileiros não têm noção disso, né? Mais de metade do nosso território tem cobertura florestal nativa, né? As pessoas muitas vezes querem fazer a discussão, não, mas os europeus há 200 anos atrás fizeram isso, aquilo, bobagem, né? Isso que nós temos no nosso país é um ativo para o nosso desenvolvimento. Nesse mundo que nós estamos vivendo, em que passada a pandemia, o desafio que bate na nossa porta é a questão climática. Se a questão climática é o desafio que vem na frente, um país que tem a maior floresta tropical do mundo, né? E a maior biodiversidade do mundo, ele tem um ativo que lhe diferencia. Veja bem o que eu estou falando. Quer dizer, se a gente cuidar bem desse ativo, o produto made in Brasil não vai ser recusado por um supermercado alemão. Vai ser pedido por um supermercado alemão, porque o consumidor alemão vai demandar o produto made in Brasil, né? Eu vou voltar a dizer, isso é um ativo. Então, agora, nós brasileiros precisamos cuidar disso. Não é com radicalismo. Assim. Eduardo, você já me viu falar isso, vai ver pela segunda vez. Eu acho que radicalismo não dá camisa a ninguém, né? E se bobear, tira a pouca que a gente tem no nosso guarda-roupa de opções, né? Então, assim, é com debate e é com ciência, né? Tá aí a pandemia valorizando a ciência, né? Sabe? Tá aí a pandemia mostrando que o desenvolvimento científico não vai ser feito pelos Estados Unidos isoladamente ou pela França isoladamente. Todas as vacinas, eu não sei se vocês estão notando isso, elas estão sendo trabalhadas com um consórcio de vários centros de pesquisa, uma rede de centros de pesquisa para produzir uma vacina, né? Depois, na hora de testar, e assim por diante. Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos olhar esse mundo que nós estamos vivendo. Precisamos terminar a travessia, a travessia dessa pandemia. A travessia está dura, né? Nós estamos aí chegando perto de 100 mil mortos no nosso país. Isso é gravíssimo. Mais de 2.800.000 infectados, e a gente sabe que isso está subnotificado, né? Então, assim, nós precisamos terminar essa travessia. A travessia é o que o Maurício falou, é solidariedade, é salvar vidas, né? Aí esse gesto bonito de colocar um hospital funcionando, é salvar vidas, né? É salvar empregos, né? Nós já entramos nessa pandemia com 12 milhões de desempregados no nosso país. Já entramos frágeis na pandemia, 12 milhões de desempregados. Eu vi o professor Pastor esse final de semana dizendo que na hora que a pandemia baixar, o trabalhador volta a procurar emprego e o índice de desemprego bate lá na casa de 19% da população economicamente ativa. Quer dizer, então, assim, nós precisamos ter um olhar para frente, né? Assim, e olhar para frente é o seguinte, quer dizer, é fazer como o nosso setor está fazendo. Aonde nós vamos plantar árvores? É a sua pergunta. Vamos plantar árvores em áreas degradadas do país.
né? Áreas que foram ocupadas, abandonadas. Eu visitei o Mato Grosso do Sul para ver Três Lagoas, né? As plantas monumentais em Três Lagoas. E fui ver as florestas, né? Sim. E eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de ver as coisas me são relatadas, mas sempre que eu posso, eu gosto de estar próximo da realidade. E eu fui ver o que tinha aqui antes de ter floresta. Tinha pasto, né? Uma pecuária extensiva, atrasada, empregava pouquíssimas pessoas, renda baixíssima. De repente, essa atividade chegou e mudou a realidade. Você vê, Três Lagoas hoje cresce todo dia, né? Mudou a realidade. Quando eu estive lá, tinha demanda por trabalhadores, Eduardo. Um desemprego danado no Brasil, ano passado. Tinha demanda de trabalhadores e não tinha oferta, né? De mão de obra que eles precisavam. Estava trazendo de gente de outros estados. Quer dizer, é isso que nós precisamos. Nós não temos... área de proteção é para ser área de proteção. Vamos, assim, lhe respondendo assim, absolutamente direto. Área de proteção é para ser área de proteção e é importante que a gente tenha essas áreas de proteção, inclusive dentro das nossas fazendas privadas, né? Além da área de proteção de proteção ambiental. E o setor tem tudo para crescer. Se a gente olhar assim, quantos milhões de hectares nós temos nesse país de área degradada e abandonada, é uma imensidão. Nós precisamos dar utilidade para isso. Nós temos um agro dinâmico, né? Assim, às vezes a gente olha e se surpreende, né? Agricultura de precisão, alta tecnologia sendo implantada, drone, computador. Você tem uma agricultura lá na frente e tem um sem número de irmãos e irmãs nossos, proprietários rurais, ainda lá atrás. Nós temos que não deixar ninguém para trás, né? Sim. E não deixar ninguém para trás é utilizar bem essas áreas que já estão ocupadas, Eduardo. É isso. Aí eu estou colocando na produção de madeira, mas na produção de alimentos de uma maneira geral. Sabe quantos planetários nós já estamos alimentando, Eduardo? Nós, brasileiros, nós já estamos alimentando mais de 1 bilhão de bocas no mundo. Sim. Além de alimentar os brasileiros, nós estamos indo para fora e alimentando aí uma parte do planeta. Nesse início do ano, em plena pandemia, quando todo mundo achava que o comércio internacional nosso fosse ter muitos problemas, não, sabe? Nós acabamos estamos tendo um resultado surpreendente no comércio internacional, na nossa balança comercial, graças ao agro e graças, inclusive, ao nosso setor também. Então, assim, são essas oportunidades. Assim, não é com radicalismo, não é com brigalhada, sabe? O cara tudo ser colocado numa luta política eterna. Não dá para ter luta política eterna. Os países não se desenvolveram assim. Aliás, quem gasta todo o tempo da vida para fazer luta política todo dia não tem tempo para trabalhar, para fazer as coisas que precisam ser feitas, seja numa prefeitura municipal, seja num governo estadual, seja no governo central do país, seja numa empresa, numa atividade de sociedade civil. Então, assim, eu acho que é isso que nós precisamos incutir na visão dos brasileiros. O país tem potencial, deixa eu dizer isso para vocês, né? Dizer para esse povo que é um povo que é orgulho dos brasileiros. Os gaúchos são orgulho do brasileiro. Tem uma história lindíssima. Esse Hartung meu, que é Hartung, vem daí. São alemães que vieram da Alemanha e foram para o Rio Grande do Sul, depois vieram para o Espírito Santo, né? Depois vieram para Minas e para o Espírito Santo, né? Então, assim, um povo notável, com uma história notável, né? Assim, e agora, inclusive, na minha visão, um governo notável, liderando o Estado, numa hora difícil para danar de governar, sabe? Com desafios enormes. Então, assim, eu quero colocar minha palavra de otimismo, né? Assim, quando você chega na Europa, está tudo feito, né? Olha a infraestrutura da Europa, está feita. Quando você chega no Brasil, precisa fazer rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, levar energia onde não tem, levar comunicação onde não tem, levar internet onde não tem.
tudo para fazer. Isso é um problema, que é um desafio, mas é uma oportunidade nesse mundo de investimento que a gente tem. O que nós precisamos, como brasileiro, é fazer as coisas certas, parar de seguir o caminho que normalmente a gente segue, infelizmente, na nossa história, que é o caminho que parece fácil, mas, na verdade, não é fácil. É visão de curto prazo, é visão que muitas vezes está ligada a uma certa demagogia, assim por diante. A gente precisa virar essa página. Eu acho que o setor de árvores cultivadas no país é um bom exemplo, né? O agro moderno do país é um bom exemplo. Quer dizer, se a gente passar 40 anos para trás, Eduardo, como é que era o Brasil? Importador de alimentos. Esse importador de alimentos de 40 anos atrás virou celeiro do mundo. Como é que ocupou o Cerrado, né? Como é que transformou o Cerrado em produtivo quando era visto antigamente como uma coisa improdutiva? Com ciência aplicada, né? Então, assim, eu acho que o caminho é esse, e eu tenho certeza que um evento como o LIT está promovendo hoje é para isso, é para a gente colocar boas ideias e sacudir nas boas ideias, né? Não ficar com o negócio do ódio, né? Aí vem o ódio, o outro quer responder com mais ódio. Não, sabe? Vamos trocar o ódio por ideias, propostas, boas reflexões, bons caminhos, bons debates, respeito ao pensamento do outro. Eu acho que isso é o que nós estamos precisando de receituário nesse momento. E aí, sabe, onde o nosso setor está crescendo, e pode crescer muito mais, é na produtividade. Cada dia nós estamos produzindo mais, um pedaço de terra menor, né? fruto de tudo que já foi dito aqui, e em áreas degradadas, que são enormes no nosso país, e que nós precisamos dar uma utilidade produtiva a elas, seja no Rio Grande do Sul, seja no meu Espírito Santo, né? Eu sou capixaba, seja Minas Gerais, que é vizinho dos capixabas, o Rio de Norte Fluminense tem uma área enorme para ser trabalhada, e assim por diante. O Brasil inteiro tem grandes oportunidades. Eu sou um otimista, mas um otimista com os pés no chão. Sim. Um otimista que fala assim, gente, vamos parar de errar, vamos parar de seguir caminhos errados. Quer dizer, o povo na roça fala assim, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. É isso, a gente tem que parar de seguir morcego para a gente acordar de cabeça para cima e olhando para frente, para o futuro e para as futuras gerações. É minha mensagem forte e carinhosa para esse povo que eu tenho muita admiração, que é o povo do Rio Grande do Sul, que são as gaúchas e os gaúchos. Obrigado, Paulo. É sempre importante ouvir uma visão otimista e de confiança, a mais num cenário como a gente tem vivendo atualmente, mas sempre tem que olhar o lado. E nós, aqui no LID, gostamos muito sempre de olhar o lado do copo cheio e alternativas, e aqui eu acho que você conseguiu colocar muito bem isso para todos nós. Nós estamos chegando na reta final do nosso debate, e eu queria fazer uma última pergunta, entrando na linha dessa pandemia. Eu vou começar com o Maurício. Eu queria que tu pudesse nos colocar, Maurício, vocês aí passaram, tu nos colocou, vocês fizeram uma parada técnica, fizeram uma ação de um hospital, uma contribuição de solidariedade. Qual o legado, quais os aprendizados, as ações e os avanços que vêm, que ficaram, que vão se tornar sustentáveis e daqui para frente vão continuar nos processos aí de gestão ambiental, de sustentabilidade na área da silvicultura aí dentro da CMPC? Bem, obrigado. Bem, acho que tem várias mudanças, né? A gente tem, desde o nosso comportamento, o nosso trabalho, o uso da tecnologia, aceleramos. Mas voltando ao tema sustentabilidade, eu acho que tem uma grande mudança no nosso pensamento em redesenhar os nossos processos, em redesenhar o nosso ciclo, em olhar com muita atenção todo esse ciclo da nossa matéria-prima até a entrega do produto final e tentar idealizar uma transição mais verde possível, né? Como é que a gente pode, a gente tem claridade que a gente pode melhorar, e é isso que é esperado, né? O que é esperado da gente e da sociedade em relação a nós indústrias, a nós empresas e a nós que aplicamos recursos, investimos na sociedade, né? Eu acho que
Então, o ponto número 1 é esse tema de uma transição verde, o quanto mais a gente pode redesenhar todos os nossos processos para ser mais ciclo fechado, de reaproveitar cada vez melhor as matérias-primas e os resíduos, né? Acho que um segundo tema central é isso que essa conversa, essas negociações, essas colaborações, cooperações de diversos stakeholders, multi-stakeholders. Acho que nunca na história nossa, empresa, governo, diversas autoridades, tanto conversamos, acho que tanto fizemos juntos, né? Acho que isso é um aprendizado e tem que ficar. A quantidade de reuniões, conversas, vídeos, telefonemas que nós executivos tivemos nos últimos meses com prefeitura, vereadores, vizinhos, cidadãos, governo federal, governo estadual, secretários, eu acho que nunca foi antes visto na nossa história. Eu acho que isso é um legado, como nós conseguimos construir junto, rapidamente. Tem histórias muito positivas de várias empresas, junto com o governo, construíram hospitais de campanha, clínicas, doaram, as doações estão cada dia crescendo de diversos materiais. Acho que isso é um legado dessa possibilidade de trabalharmos juntos e o papel de nós, empresa, como nós podemos ajudar cada vez mais a comunidade do nosso entorno nesse tipo de situação. E acho que aí um terceiro grande ponto o quanto talvez o nosso setor que como o Paulo bem coloca, né, a gente não precisa de favor, não precisa de subsídio, né, o quanto o nosso setor ele pode contribuir para esse novo mundo, dessa transição verde que as pessoas querem um mundo mais sustentável e querem captura de carbono e muito em linha com o que o Paulo coloca, né? Quando a gente planta as árvores cultivadas, uma floresta plantada, a gente não tira uma floresta que existia, a gente tira uma área que já estava antropizada, que já teve interferência humana e que na sua grande maioria ela estava degradada, né? Na sua grande maioria a gente acaba aproveitando. E uma floresta em cima do terreno, ele sempre mantém o terreno fértil. O dia que não quiser mais ter uma floresta lá, pode ter qualquer outro tipo de plantação, qualquer outro tipo de atividade no agronegócio que ela funciona, né? Então, acho que mas a grande mensagem é essa, né? Essa solidariedade, cooperação, esse triplo desafio que nós tivemos, né? Que não foi fácil. A gente tem conseguido, o nosso setor conseguiu, né, manter empregos, tem amplamente divulgado em vários, tanto a gente quanto vários concorrentes que têm conseguido manter empregos, contratos, têm conseguido manter as atividades seguras, as pessoas saudáveis e as prateleiras de todos vocês abastecidas, né? Senão, afinal de contas, a gente quer ir no supermercado, na farmácia, ter um produto, ele precisa de uma embalagem, para chegar lá, e a gente tem uma contribuição importante, fora todos os papéis da nossa higiene, cuidado pessoal, que são feitos à base de celulose. Eu acho que esse é o ponto central que a gente conseguiu aí e manter essa trajetória positiva de investimento junto à comunidade local, essa capacidade de solidariedade, de investimento contínuo no que a população precisa naquele momento, na evolução daquela comunidade. Obrigado, Edu. Obrigado, Maurício. Parabéns pelo esse trabalho que vocês realizam aí com a CMPC, você, o Daniel, toda a equipe da CMPC, e é muito relevante para o nosso estado, e a gente sabe que nessa pandemia isso foi só reforçado, o trabalho que vocês fizeram, não só com a produtividade, mas a questão da solidariedade, uma série. Então, parabéns, vocês são realmente extremamente relevantes para o nosso estado. Presidente Marjorie, na mesma linha, eu queria, como a gente conversava antes aqui, quais são os legados na questão dos aprendizados, as questões de ações que são adotadas dentro da FEPAM, que podem, na questão de modernização, o que ficou aí que vai ser adotado daqui para frente dentro da FEPAM a partir de agora?
Então, como eu comentei anteriormente, né, nós estamos com a equipe técnica em teletrabalho. Nesse sentido, nós forçamos e catalisamos a avaliação dos procedimentos licenciatórios. Em muitos casos, a tecnologia, por exemplo, as imagens de drone, elas nos trazem uma realidade do empreendimento que é até melhor do que a própria vistoria em campo. Se a gente for olhar a atividade específica da silvicultura, eu me recordo que em 2007 nós vistoriávamos essas áreas de helicóptero, e é infinitamente melhor do que ir a campo, porque de cima nós tínhamos aquela visão exponencial daquele maciço, a visão do recurso hídrico, a visão de todas as áreas úmidas protegidas e todo o distanciamento. Então, uma das coisas que fica são essas possibilidades de substituição daquele trabalho primórdio que nós realizávamos, porque era de praxe. Mas, além disso, e maior do que isso, eu acho que é a valorização do ser humano e da cooperação, como todos os nossos colegas hoje à noite falaram. E aí nós pensamos que talvez estejamos chegando na última fase da evolução humana, que é quando a gente consegue descobrir que é melhor cooperar do que competir, e que se nós não cooperarmos, não tem como funcionar. Então, os nossos funcionários da instituição conseguiram entender isso. Nós tivemos uma grande cooperação da equipe de informática, que teve que trabalhar incansavelmente, viraram noites e noites para poder atender aqueles técnicos e auxiliar, cooperar, porque nem todos têm a mesma desenvoltura, por exemplo, com as tecnologias, mas nós precisávamos manter a nossa linha de produtividade e precisávamos dar esse acesso. Então, o que fica é essa valorização do trabalho de cada profissional e de como esse grupo unido consegue apresentar a diferença. Em que um só, nessa pandemia, ficou muito claro isso. Não interessava ter um excelente técnico de licenciamento se o sistema de informática não permitisse que ele trabalhasse em home office. Outra questão, nós implementamos as vistorias, que são atividades essenciais, elas foram realizadas pela equipe de fiscalização. Então, nós tivemos que ter uma perfeita sintonia do licenciamento com a fiscalização e aí a uniformização do procedimento de vistoriar. Então, todos esses legados, eles vão se tornar de praxe dentro da instituição, no sentido de que eu entendo que tudo isso vai melhorar, de fato, o nosso processo de licenciamento e todos nós vamos sair ganhando, porque eu também sou adepta do copo meio cheio e não meio vazio. Obrigada, e também, já que nós estamos nos encaminhando, né, para o término, eu gostaria de agradecer e dizer que é sempre uma oportunidade nova de se aprender muitas coisas. Então, agradecer a oportunidade de ter participado e ouvido cada um dos painelistas que trouxeram realidades importantíssimas para a minha formação pessoal. Obrigado, presidente Marjorie, ressaltar e lhe parabenizar pelo trabalho que tem feito à frente da FEPAM e junto à Secretaria de Meio Ambiente e Minas e Energia, que ela é fundamental no desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Então, parabéns. Eu sei que não é uma tarefa simples, mas tem sido muito bem conduzida e a sua liderança é sempre exaltada, essa interlocução também muito exaltada com o setor produtivo. Para finalizar, então, Paulo Hartung, o que ficou de legado, aprendizado, ações e quais avanços que foram determinantes e que vão ficar no setor que vocês têm visto aí dentro do IBA e que vão ficar permanentes e vão impactar na realidade da sociedade, não só no Brasil, mas a gente vê como foi uma pandemia mundial no mundo e o setor da silvicultura, a questão ambiental tão relevante. Olha, Eduardo, eu queria, falando desse impacto do período da pandemia,
eu queria valorizar muito as colocações que a Marjorie fez do trabalho que eles estão realizando nesse momento limitado, né? E as possibilidades desse trabalho modernizar a área ambiental do Rio Grande do Sul no pós-pandemia. Então, assim, eu quero apanhar desse próprio debate, né, um exemplo aí de esforço que está sendo feito, parabenizar o Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul, né? Eu li, Eduardo, um artigo em abril muito relevante do Kissinger, falando sobre essa crise, né? Ele dizia duas coisas essenciais. Começava lá na Segunda Guerra, um artigo muito rico, né? Ele falava que numa crise o líder ele precisa liderar no sentido de cuidar das emergências da crise, né? E as emergências da crise elas estão ligadas nessa crise a salvar vidas humanas, como eu disse anteriormente, a salvar empregos, atividades econômicas. Mas ele dizia que o líder precisava também olhar para o futuro, porque toda crise tem começo, meio e fim, né? E assim, por mais grave que seja, você pega assim, você olha para trás, a recessão, a depressão de 29 e 30 passou, né? Hoje, os meus colegas economistas precisam ir no livro para estudar sobre 29 e 30. Primeira Guerra Mundial passou, Segunda Guerra Mundial passou, gripe espanhola passou. Quer dizer, então ele dizia, olha, vai passar, tem que olhar no pós-crise. Eu acho que muita coisa que estava acontecendo no mundo ganhou velocidade de transformação durante a crise, está ganhando velocidade de transformação. Eu acho que nós vamos sair com um problema, o mundo vai sair mais endividado, o Brasil endividadíssimo, e a gente precisa, como brasileiro, ter cuidado com isso, né? Que isso pode inviabilizar o país, mas o mundo vai sair mais endividado e o mundo vai sair mais digitalizado de uma maneira geral, né? Não é só essa possibilidade que nós estamos tendo aqui de conversar e de trabalhar em casa, né? Home office, mas de comprar em casa, né? O comércio eletrônico e assim por diante. Quer dizer, repensar, inclusive, os centros urbanos mais à frente, repensar a indústria da construção civil mais à frente. Quer dizer, o mundo não será outro mundo. Assim, não é isso que eu estou dizendo, mas tinha coisas acontecendo em velocidade lenta que ia gastar 5 anos para acontecer, 10 anos para está acontecendo durante a pandemia, e nós vamos sair nesses aspectos diferentes. E para tudo, né? Nós, da IBA, né, na indústria brasileira, já aprendemos a trabalhar em casa. Estamos produtivos para danar nesse período. Assim, isso vale para todo mundo, né? Então, assim, os estudantes, evidente que a área pública está com mais dificuldade, mas os estudantes começaram a trabalhar o ensino à distância, os médicos a fazer telemedicina. Quer dizer, você tem um processo aí que não é um novo mundo, é a continuidade de muita coisa. Tinha coisa parada, por exemplo, telemedicina estava parada no Brasil por causa de pressão corporativa. A pandemia veio e atropelou, né? Você vê que uma crise ela induz algumas mudanças, né? Quer dizer, essa é uma crise dura, né? Crise que mexe com a vida humana, né? Sim, um desconforto enorme das pessoas. Nós somos humanos, somos sociáveis, né? Tem que ficar trancado em casa, né? Então, assim, mas nós temos que ter aquilo que o Kissinger falou. Nós precisamos ter a capacidade de olhar para frente, porque a crise vai passar, a vacina vai chegar e a vida vai continuar. Quer dizer, e aí a pergunta que não quer calar é como é que nós vamos botar o Brasil para rodar bem depois da crise, né? E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, olha, fizemos teto dos gastos. Deu resultado. Fizemos teto dos gastos. As pessoas falam que isso foi errado, certíssimo. Juro caiu, nós precisávamos que juro caísse no Brasil, inflação caiu. Quer dizer, na verdade, inflação caiu, juro caiu, que é assim, a ordem é essa, né?
Quer dizer, fizemos a reforma da Previdência, parecia impossível. Os franceses tentaram fazer, deu uma confusão danada. Nós, brasileiros, fizemos a reforma da Previdência. Quer dizer, nós precisamos, assim, rapidamente, Edu, nós precisamos sair da pandemia reorganizando as contas do Brasil. Nós estamos gastando uma nota preta durante a pandemia, dinheiro que nós não temos. Nós estamos sacando dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações. Nós estamos endividando o país. Nós precisamos ancorar esse endividamento. Nós precisamos voltar para a agenda certa, que é reformar o país. O setor público brasileiro não pode continuar do jeito que é. Nós precisamos reformar o setor público, modernizá-lo. Ninguém pode ser promovido por tempo de serviço. Você tem que ser promovido, sabe, por avaliação do seu desempenho. É assim na vida moderna, né? Em qualquer área que você está. Você precisa mudar esse sistema tributário brasileiro, que é uma pedra amarrada no pé da economia brasileira. Então, assim, nós precisamos sair da pandemia com força para poder liderar o nosso país na direção certa. É muito fácil tomar atalho e os chamados, meu pai falava assim, os caminhos fáceis, né? Mas os caminhos fáceis não produzem resultados. Se tivesse produzido, o Brasil estava em outra, né? Nós seríamos aí concorrente pau a pau com a Alemanha. Nós fomos pelos caminhos fáceis e não conseguimos transformar o potencial desse Brasil em oportunidade para os brasileiros. Vamos experimentar agora diferente. Ao invés do fácil que nós sempre tomamos, vamos tomar o caminho certo, né? Vamos manter as contas desse país ancoradas, vamos fazer as reformas estruturantes para modernizar o país, dar competitividade para a economia brasileira, para gerar mais emprego para os brasileiros e para as brasileiras. Acho que esse é o desafio. Então, assim, está difícil atravessar a pandemia para todo mundo, né? Está duro, está sofrido como humano, você olhar o que está acontecendo no planeta inteiro, no Brasil, estamos chegando aí em 100 mil mortos, milhões de infectados, né? Mas nós temos que lembrar o Kissinger, essa crise vai passar, e nós precisamos sair inteiro do outro lado e sair com alguma energia para prover oportunidades, principalmente para os jovens brasileiros. Desculpe falar muito, né? Mas é a oportunidade aí de falar com vocês. Paulo, obrigado pelas tuas palavras. Nós perdemos atualmente um grande gestor público, mas certamente o setor da silvicultura e o meio ambiente saem fortalecidos com a sua atuação no IBA. Eu quero dizer que hoje nós tivemos uma audiência extremamente qualificada, uma grande audiência no YouTube, no Facebook, na nossa plataforma do LEAD. Essa live ela vai estar disponibilizada já no nosso canal do YouTube, para quem não teve a disponibilidade de ver, poder ver depois. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês, Maurício, presidente Marjorie, Paulo, por compartilhar conosco essa conversa e debater esse tema que é tão relevante, tão importante para a sociedade, para o mundo, não só aqui no Rio Grande do Sul, Brasil, mas sim para o mundo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Um forte abraço e uma boa noite a todos.